Bem-vindos para mais uma aula da Locale. Hoje eu vou responder a pergunta: vale a pena vender para os supermercados ou é uma armadilha? Para quem não me conhece, meu nome é Leila Kubura, sou uma das fundadoras da Locale, uma empresa especializada em ensinar fundadores e empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados. Vamos explorar um pouquinho dessa questão, né, hoje sobre vale a pena vender para os supermercados ou pode ser armadilha? É lógico, gente, que eu tenho um viés, vamos ser sinceros, porque eu ensino a como vender para os supermercados. Então, já saibam que eu não acho que seja um total armadilha. Porém, eu tenho os meus poréns que eu vou falar hoje aqui. Seguinte, o varejo, ele tem uma fama muito ruim no mercado por anos de histórias de marcas pequenas que entraram nos supermercados e faliram por questões contratuais, por questões de troca, por questões das verbas do varejo. Tem também o fato dos supermercados têm a fama de negociar de uma maneira muito agressiva. Também tem o fato de que você vê menos marcas, né, de pequenas empresas nos supermercados, então parece realmente que os supermercados, né, são difíceis de lidar. Existe toda uma fama sim dos supermercados. Não vamos negar que se você não souber como funciona a dinâmica do supermercado, ele pode ser muito cruel e ele pode ser uma grande armadilha. O que que eu quero pontuar disso? Os supermercados, eles mudaram muito nos últimos anos. Eu acho que na década de, vou dizer, 90, 2000 ali, existia ainda muito de verba por fora, existia muita compra de espaço, existia. Não quero dizer que não exista hoje, mas as redes maiores, as redes mais importantes, as redes mais profissionalizadas, tem um código de ética hoje que não permite pagamento de propina, pagamento extra para o comprador. Existe uma política de ética e de conduta que rege, né, essas redes mais profissionais. Então, não é que eu pago um extra para conseguir. Não tem mais isso nessas redes. O fato é que os supermercados, gente, operam com margens muito pequenininhas. Então, as negociações são muito acirradas, sim, porque cada ponto de margem que um comprador conseguir impacta no resultado final do supermercado e é muito dinheiro que eles estão falando, né? Então, se eles ganharem 1% a mais de lucro líquido no final das contas, a gente está falando de alguns milhões, alguns bilhões aí de reais. Então, eles são treinados efetivamente para uma negociação acirrada. O que que muda, ou o que mudou nos últimos anos, além desse código de ética, uma conduta mais profissional? Muda também a relação que o varejo quer construir com a indústria. Antes era uma relação de quase um ganha, outro perde, né? Até com as grandes indústrias. Era uma relação muito de eu quero conseguir o máximo, vou extrair o máximo de você, e a indústria também, eu vou extrair o máximo do varejo, e aí ficava uma guerra de forças entre quem tinha mais poder. Se o varejo fosse grande, ele tinha mais poder sobre a indústria, mas se a indústria fosse grande, ele teria mais poder sobre o varejo. A mudança é que, com a entrada de mais players, com a mudança até do comportamento do consumidor, não é só o que o varejo ou a indústria querem, né? É o que o consumidor quer. E isso muda a relação, que não é só ficar colocando o meu produto para o consumidor que ele vai comprar. Não, você precisa colocar, entender o consumidor e colocar no portfólio o produto que o consumidor, que aquele consumidor daquele canal quer. Então, as relações entre varejo e fornecedores, indústrias, começaram a ser um pouquinho mais harmoniosas ou mais de cooperação e colaboração e construção de algo, né? Porque todo mundo quer vender, mas que para isso precisa trabalhar juntos para entender esse consumidor e fazer da melhor forma para que essas vendas aconteçam, né, para o consumidor final. Então, eu acho que o varejo ele mudou muito nos últimos anos. Então, essa fama de destruidor de pequenos, de moedor de fornecedores, ela vem desse tempo. E eu acho que já está diferente. É claro que você ainda vai encontrar varejistas do tempo antigo que vão pensar numa relação ganha-perde. Mas os varejistas mais modernos, que já estão mais profissionalizados, vão sim ter um conceito de uma construção de uma relação mais ganha-ganha, tá? E é claro, gente, não se iludam. A gente sempre está falando numa negociação e negociação de poder, né? Que é quem precisa e quem manda, quem precisa ali, né? Então, se o varejo, por exemplo, se ver numa situação em que
tá, eu não preciso do seu produto, mas eu sei que você precisa vender no meu varejo, é lógico que a negociação vai ser um pouco desigual. Diferente do que quando o varejo fala, nossa, eu quero muito seu produto, vamos conversar? E aí a relação muda, tá? Então, para esse ponto, eu acho que o varejo, ele, sim, tem uma fama, mas que ao longo do tempo está melhorando, está se tornando mais profissional. E aí, o outro ponto que eu quero fazer é o seguinte: os supermercados, eles são ainda no Brasil um dos canais em que, ou o principal canal de venda de alimentos e bebidas. Então, apesar de a gente ter outros canais, então, por exemplo, agora você pode comprar online, você pode comprar na quitanda, né, pequenininha, no empório de produto natural, você pode comprar num empório gourmet, enfim, você tem alguns canais, mas comprar nos supermercados alimentos e bebidas ainda é o comportamento mais comum ou frequente dos consumidores brasileiros, né? Então, a quantidade mais massiva de produtos ainda é comprada dentro de um supermercado. E, se você pensar na lógica, né, das indústrias e empreendedores e fundadores de marcas locais que a gente lida aqui na Locale, vocês precisam de escala. Escala é fundamental para o negócio parar em pé. Não dá para vocês venderem, eu vendo, sei lá, geleia, eu vendo 100 unidades por mês. Provavelmente o seu business plan não vai parar em pé só com 100 unidades por mês. Talvez você precise vender 1.000, 10.000, 100.000 para isso parar em pé. Então, o supermercado, ele passa a ser um canal muito importante na estratégia para a escala do produto e para a sobrevivência do seu negócio. Eu vejo muitas marcas que começam no online porque é um canal mais fácil de operar, mais simples, né, que requer menos investimento, de certa forma, é, de equipe, né, de esforço ali, começa no online, mas inevitavelmente tem que ir para os supermercados para conseguir escalar. O mesmo acontece quando a marca começa a vender para empórios. Vende para empórios, chega num patamar, para ultrapassar aquele patamar em termos de vendas, ele acaba indo para o varejo, para os supermercados, porque é onde está a quantidade mais massiva, mais escalável de vendas. Então, os supermercados, eles passam a ser um canal importante do plano de negócios de muitas empresas, principalmente de alimentos e bebidas, né? Porque concentram muito dessas vendas. E não estar no canal, né, não estar nos supermercados, pode inviabilizar até a sobrevivência do negócio no longo prazo. Então, respondendo à minha pergunta inicial, vale a pena vender para os supermercados ou é uma armadilha? Dado todo esse cenário, eu acho que vale a pena se você estiver preparado. Se você souber como lidar com o jogo do varejo. Se você souber negociar, você souber fazer sell-out, se você souber posicionar o seu produto, o supermercado pode valer muito a pena. Tem marcas aqui da Locale, gente, que estão faturando alguns milhões, que cresceram extraordinariamente nos últimos anos. Por exemplo, o pessoal da Pink Bar cresceu muito, da Dom Luiz, né, a Pinat, que acabou de ser vendida para um grupo internacional. Tem muitas marcas que conseguiram realmente entender o jogo do varejo e jogar o jogo do varejo. Nesses casos, vale super a pena. Fez toda a diferença para o negócio. Se eles continuassem operando no canal online, no canal de empórios, eles não teriam chegado tão rápido no patamar de faturamento que eles chegaram agora. Então, vale a pena se você estiver preparado e souber jogar o jogo. Agora, se você estiver indo na intuição, no orgânico, no vou aprender vendo, aí pode ser sim uma grande armadilha. Então, essa para mim é o que define se vale a pena ou se vai ser uma armadilha, é o seu nível de conhecimento e mais, o seu nível de preparo e receptividade a entender o jogo do varejo. Tem gente que fala assim, não, o varejo é só sacanagem, o varejo vai querer te passar a perna o tempo todo. Esse tipo de visão e de mindset, de mentalidade, atrapalha muito o empreendedor que quer crescer no varejo. Precisa ser, a mentalidade que tem que acontecer é, poxa, eu quero muito crescer nesse canal. Deixa eu entender como funciona? Deixa eu entender o que eu preciso fazer para isso funcionar? Se esse for o mindset, né, a mentalidade que você vem para jogar o jogo, muito provavelmente o varejo é para você. Porque quem tem a dedicação e se prepara, e estuda, e entende, e
né, testa coisas, aprende, vai testando, aprendendo, consegue sim fazer com que o varejo valha muito a pena. Então, é isso. Respondi a pergunta: vale a pena vender para o varejo ou é uma grande armadilha? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o tema. Feliz de, né, saber sua opinião e poder discutir isso com você. E para quem quer ter sucesso nos supermercados, continua acompanhando as nossas aulas. A gente está fazendo aulas semanais para te preparar para ter mais sucesso nesse canal tão importante para a escalada e tração do seu negócio. Então, te vejo na próxima aula. Até semana que vem. Tchau, tchau.